Sinceramente, tem coisa que a gente não precisa de saber. Como diriam alguns, a ignorância é uma bênção. E sejamos francos, né? Em alguns aspectos, ela é. Por qual motivo você iria querer saber algo inútil que alimenta os piores pavores de nosso cérebro, hein? Aqueles mais escabrosos. A gente agora vai trazer alguns lugares que poderiam continuar desconhecidos para você aí. Afinal, eles têm um intuito muito claro: espalhar o mito. E acredite, eles fazem isso com perícia. Mas é nosso trabalho fazer com que os espectadores aprendam sobre assuntos desconfortáveis também. Sem mais delongas, veja 5 ilhas abandonadas e as histórias assustadoras por trás delas. Eu sou a Thalita Flores e você é bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 5. Ilha da Disney. Você conhece o poder desse conglomerado de entretenimento, certo? É quase impossível mensurar o tamanho e a importância da empresa para o mundo televisivo, cinematográfico, entre muitos outros. Vamos, neste caso, falar de seus parques temáticos e de uma ilha que havia sido construída lá em 1974 para visitação de turistas. Tinham muitas aves, jacarés e mais algum. Só que a ilha, que era destinada apenas à diversão, tomou um rumo antagônico. Ela se tornou bem perigosa, ou seja, nada divertida. A ilha teve que ser fechada em 1999. Os mantenedores de lá estavam preocupados com ataques dos jacarés e principalmente com a proliferação de uma bactéria desconhecida. Número 4. Atol de Palmira. Nome repleto de pompa esse, não? Com toda certeza, mas nada que impedisse o lugar de portar uma certa maldição. O atol é uma ilha do paradisíaco estado do Havaí, lá nos Estados Unidos. E, bem como o resto de todo o estado, o lugar é bastante belo. Palmira já foi de muita gente ao longo dos anos. Passou por um dono aqui, outro ali, pelas mãos do governo e por aí vai. Mas nenhum desses é o motivo da falta de habitantes na ilha. Durante algum tempo, pessoas moraram por lá. Só que o atol ficou conhecido por ter abrigado alguns naufrágios. E, pior do que isso, há um mito sobre 2 pessoas que teriam sido cruelmente assassinadas por lá. Essa informação só afastou ainda mais as pessoas que nem perto estavam. Número 3. Ilha de Poveglia. Um digno nome italiano para uma ilha italiana. Talvez desta lista, esse seja o item mais escabroso. Essa pequena parcela de terra italiana que flutua sobre o mar foi durante séculos, você ouviu bem, séculos, um asilo para detentores da peste. Então, tudo por ali está com uma carga totalmente carregada. Muita gente morreu, muito sofrimento aconteceu. Cerca de 160 mil pessoas passaram por lá. Os restos mortais ainda permanecem bem vívidos nesse lugar que ainda foi um hospital psiquiátrico, fechado após denúncia de tortura praticada por um médico. Você visitaria em sã consciência algum local com esse histórico? Número 2. Ilha de San Giorgio. Outra ilha italiana na lista. Essa tem uma história ainda pior. Ela foi usada durante a Segunda Guerra como campo de treinamento dos nazistas. Era o lugar em que eles testavam aquelas minas que explodem com o movimento. Mas antes disso, o local foi um mosteiro que foi usado como um bunker durante a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, tem uma história ligada com as entidades lá de cima. Mas com toda certeza tem uma história ligada lá com os de baixo. Claro, para quem acredita, né? Novamente a gente faz a pergunta: você consegue desvencilhar esse tanto de coisa ruim para visitar a ilha numa boa? Número 1. Ilha do Irmão do Norte. Esse pedaço de terra de nome curioso pertence a Nova York. Sim, a Big Apple, a cidade que nunca para. Enfim, esse lugar, há 2 séculos atrás, possuía um hospital que tratava casos de varíola. Logo, o local se desenvolveu e chegou a tratar febre tifoide.
Muita gente morreu ali naquela época, mas ainda tem mais. Durante a Segunda Guerra Mundial, a ilha foi usada para tratar militares mais velhos e logo depois ainda virou um centro de reabilitação de dependentes químicos, mas foi fechado em pouco tempo. Desde essa época, ninguém vive por lá, ninguém passa por lá, ninguém sabe o que acontece por lá. Segundo relatos de pessoas não tão céticas, a ilha é assombrada pelos espíritos daqueles que morreram por lá. Algumas ilhas desta lista parecem totalmente convidativas, mas você viu o Havaí, certo? Então deve concordar comigo. Outras já nem são tão bonitas e possuem um passado macabro, mas ainda são interessantes. Mas você vai ter que comentar aí embaixo em qual dessas você não iria nem que fosse pago. O medo é maior do que a vontade? Queremos saber, tá bom? Então, comenta aí e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!